2020. Passamos já para o espaço cultural. Ouça a conversa do repórter António Ginga na Chicuce com o soldado escritor Maurício Monteiro. Caro ouvinte do programa Voz das Forças Armadas Angolanas, receba as nossas habituais saudações do nosso bom dia e o bom domingo. Hoje temos cá no estúdio o jovem escritor, soldado das Forças Armadas Angolanas. Vai apresentar-se ao ouvinte. Bom dia, com quem estamos realmente a falar. Bom dia, eu sou Maurício Monteiro, autor do livro Mitos sobre a Aposentadoria. Conta-nos um pouco o que é isto, escrever um livro mesmo usando a farda. É um trabalho difícil, é necessário muito foco, disciplina e hábito. Motivos que levaram a escrever? A principal razão é o nível de livros que eu venho consumindo nos últimos 3 anos. Estes livros de questões financeiras, desenvolvimento pessoal e também livros que têm a ver com comportamento humano. Estes livros me levaram a me tornar aquilo que eu sou hoje, um escritor usando farda. A economia é o meu hobby, é aquilo que eu gosto de estudar nos meus tempos livres. Se na minha formação acadêmica ainda não terminei, é o programação, engenharia informática. Falando um pouco da sua vida. Eu fui nascido em Luanda, município de Ngomota. Ingressei nas Forças Armadas no ano de 2010. Ao longo desse período todo, nunca pensei que um dia se tornasse escritor. O motivo forte foi porque lidas com livros de economia, é isso? Sim, o motivo forte foi quando em fevereiro de 2017, por curiosidade, comecei a consumir livros do gênero. Aquilo me chamou a atenção, despertou curiosidade e tentei aprofundar. Depois de 4 meses, eu tinha muito conhecimento sobre o assunto e decidi começar a escrever para os meus irmãos angolanos que não tinham acesso às informações que eu acabei tendo nos últimos 4 meses. O que mitos sobre a aposentadoria? Quando um tema surge dentro da sociedade e começa a ser muito debatido, surgem certas teorias falsas, que são chamadas de mitos. E o tema aposentadoria é um tema muito abrangente porque o ser humano sabe que vai envelhecer. Embora que as pessoas não querem envelhecer, eles sabem que aquele é o destino, não tem como escapar. O principal mito que tem atrás dessa palavra, aposentadoria, é que os jovens não se preocupam com a aposentadoria, porque acham que só devem se preocupar a partir dos 50 anos. Esse é o principal mito. Dentre outros mitos, como por exemplo, pessoas que dizem que meu filho é o meu maior investimento. Pessoas deixam de cuidar da sua vida, do seu futuro, investindo no filho. Não digo que isso seja errado, mas é necessário saber que os filhos são seres humanos, têm livre-arbítrio e os pais programam algo para eles no futuro. E eles, quando chegam à vida adulta, podem escolher outro caminho, eles são livres disso. E depois como é que esse pai fica? Esse também é um mito. Na mesma senda, tem aquela que o pai confia que não, meu filho que vai me cuidar na minha velhice. Nem sempre isso é garantido, porque quando o filho cresce, também arranja sua família e as despesas aumentam. Outro mito que surge atrás dessa palavra é dizer que quando eu atingir 65 anos, as minhas despesas vão diminuir. Nem sempre isso é verdade porque, à medida que vamos envelhecendo, os nossos custos, uns vão diminuindo, outros vão aumentando, porque nós já não conseguimos manter o estilo de vida que temos anterior. Às vezes dependemos de medicamentos. Contar todos esses custos só com a pensão, às vezes a conta não bate. É um perigo dizer que aos 65, 70 anos de idade, a minha pensão vai ser suficiente para arrecadar os meus custos. Dentre outros vários mitos que estão descritos no livro Mitos sobre a Aposentadoria. E achas que a pessoa tem que investir primeiro em si e não confiar em terceiros? Bem, essa é uma pergunta muito forte, mas é necessário falar a verdade crua e nua. Exatamente. Inicialmente, para os jovens, por isso que esse livro é feito não só para as pessoas de minha idade para frente, mas também para os jovens que têm 15, 18 anos. Eles têm uma oportunidade única, que dentro em breve vão perder essa oportunidade. Para essas pessoas, é necessário eles começarem a criar uma fonte de renda passiva. Essa fonte de renda passiva é que vai lhes possibilitar ter a independência financeira com mais liberdade. Explica ao ouvinte o que é isto, fonte de renda passiva. Como deve fazer? Fonte de renda passiva é o dinheiro que entra no meu bolso, na minha conta bancária, sem eu precisar trabalhar. Normalmente, a sociedade, a mídia, a escola, nos ensina a criar fontes de renda ativa. Ou seja, o dinheiro que entra no meu bolso através do meu trabalho físico. O grande problema é, se eu parar de trabalhar hoje, quanto dinheiro cai na minha conta? A nossa saúde não é eterna. Acidentes acontecem. É necessário precaver esse ponto. Algumas pessoas trabalham nas empresas privadas, outras trabalham nas empresas estatais. Mas ambas
lá no fundo sabem que o futuro eles têm que precaver. Para precaver esse futuro é necessário cuidar de múltiplas fontes de renda passiva. Ou seja, estou a trabalhar no meu emprego normal, mas eu criei uma fonte de renda passiva que é o dinheiro que entra no meu bolso sem eu precisar trabalhar. Esta fonte de renda passiva pode ser um curso que eu criei, pode ser um disco que eu gravei. Eu estou a trabalhar, o dinheiro está entrando na minha conta sem eu precisar estar presente. A partir do momento que a pessoa cria 1, 2, 3, múltiplas fontes de renda passiva, esta pessoa começará a enriquecer com o passar do tempo, inevitavelmente. Dizias que, por exemplo, há acidentes. E em caso de acidente, não havendo esta fonte, as coisas complicam-se. Esses casos acontecem, mas enquanto há vida, há esperança. O livro vem para precaver esse ponto também. Além de falar sobre educação financeira, ele também vem para trabalhar a mentalidade da pessoa. Ou seja, a pessoa se tornar protagonista pelos seus próprios resultados. É um livro que, além de falar sobre educação financeira, também fala de comportamento humano na área da educação financeira. Ele foca por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não. Qual é o segredo por trás disso? Temos aqui um exemplo que alguém sofreu um acidente, perdeu a fonte de renda ativa. Muitas pessoas não aguentam essa situação e acabam com a própria vida. Alguns fazem isso. Outros simplesmente ficam desesperados e o medo as deixa paralisados. Diante dessa situação, o que é que deve fazer? Enquanto a vida há esperança. Mais importante que o dinheiro é o tempo. O tempo é uma variável muito importante para quem quer se tornar financeiramente dependente. As pessoas têm conhecimento que eles adquiriram durante a vida, pode ser na escola ou outras áreas da vida. As pessoas não valorizam esse conhecimento, mas veja, aquele conhecimento que eu tenho pode servir de um encurtador de distância para uma pessoa que não tem esse conhecimento. Eu estou paralisado fisicamente, sou paraplégico, mas o meu cérebro ainda está funcionando, ele é são. Então eu posso criar um curso, um livro, que vai servir de encurtador de distância para as pessoas que precisam. Por exemplo, me formei em matemática. Existem muitos alunos que têm problema de matemática. Então eu crio aulas de vídeo e formo cursos de aulas audiovisuais e procuro o meu nicho de mercado. O nicho de mercado são as pessoas que estão atentas àquela mercadoria que você está vendendo. Então, eu tenho um item ao meu lado que é o tempo, porque eu perdi o emprego, agora eu tenho tempo bastante. Eu tenho o meu tempo, tenho o meu conhecimento. Esses dois itens serão necessários e importantes para que eu possa sair da situação que eu me encontro agora, que é o desemprego. A Covid-19 também veio para nos dar esta experiência, e por vezes amarga e outros nem por isso. Como enquadrar no teu pensamento a Covid-19? Covid-19 é uma doença que realmente veio para impactar o empreendedorismo. Isso é inevitável. Com a mentalidade financeira, eu diria que o Covid-19, apesar de ser o que é, ele não é o ponto final. Devemos entender que, com o passar dos anos, nós tivemos doenças semelhantes ao Covid-19 que dizimaram gerações. A gripe espanhola, o tétano, o sarampo, são doenças que no passado impactaram a vida das pessoas. Simplesmente apanhamos uma vacina e passou. Assim, também o Covid-19 não será exceção. O Covid-19 veio, inevitavelmente vamos conviver com essa doença, vai aparecer a cura, quantos anos será necessário, nós não sabemos. Devo dizer que para as pessoas principalmente que perderam emprego por causa do Covid-19, elas precisam de se reinventar. É necessário se reinventar porque nos últimos anos, principalmente no século XXI, o modelo de negócio vem mudado drasticamente. Estamos deixando os negócios feitos por partículas, átomos, produto físico. Estamos até comercializar produtos digitais. Estamos a sair do físico para o digital. A grande diferença é que com o produto físico, enquanto eu tenho que pegar folha para imprimir um livro, o produto digital, uma vez feito, é só copiar e colar e a venda está feita. Esse é um ponto a nosso favor. Outro ponto para se reinventar nessa era do Covid é usar a era da informação ao nosso favor. Hoje nós estamos na era da informação. Devemos ver que desde os tempos primórdios, nossos ancestrais, naquele tempo remoto, no passado, força simbolizava poder. Aquele que tinha mais força controlava o seu bando. O tempo passou, veio a hora da agricultura. Na hora da agricultura, quem tinha terra tinha poder. O tempo passou, veio a era dos impérios, veio a era da industrialização. Nesta era da industrialização, quem tinha dinheiro tinha poder. Mas hoje,
Nós estamos na era da informação. E na era da informação, quem tem o conhecimento tem o poder. Então, o item principal nesta era é informação. As pessoas não devem deixar de se informar, de aprender cada vez mais. Porque, veja só uma realidade. As pessoas que se formaram há 20 anos atrás, muitas delas estão a trabalhar em empregos que na época que se formaram não existia. E o mesmo vai acontecer com essa geração. A pessoa está a se formar hoje para daqui a 30 anos trabalhar num tipo de empresa que neste momento não existe. É necessário sempre investir em conhecimento, porque as coisas mais simples são as que nós desprezamos. O mito sobre a aposentadoria vem uma imagem de cérebro e é essa parte que eu vou focar agora. Exatamente. O cérebro é o melhor presente que nós recebemos. Vou dar um exemplo muito prático. Vou usar uma pessoa muito bem sucedida. Alguns diriam Michael Jordan, outros diriam Donald Trump, outros diriam Bill Gates, Mark Zuckerberg. E vou usar um segundo exemplo que é um mendigo. O mendigo ninguém dá importância, mas tem uma semelhança entre esses dois tipos de seres. Ambos têm cérebro com o mesmo número de neurônio. O cérebro é comparado ao computador e a memória, que é o que habita no cérebro, o sistema operativo. Se eu pegar o conhecimento da pessoa que é bem sucedida, só o conhecimento, não preciso mexer na conta bancária dele, só o conhecimento, e meter num mendigo, inevitavelmente num período de 24 meses, o mendigo vai enriquecer. Mas eu só dele o conhecimento. O nosso cérebro é um item muito importante para o sucesso da própria pessoa. O grande problema é que nós não aprendemos a trabalhar com o nosso cérebro. Nós deixamos o nosso cérebro a repousar durante a nossa vida inteira, porque nós não habituamos a fazer perguntas ao nosso cérebro. Normalmente nós gostamos de professores que nos dão resposta, mas devemos procurar por professores que nos fazem pergunta e nós devemos achar a resposta por nós mesmos. O livro Mito sobre a Aposentadoria vem logo duas questões logo na capa. A primeira, se perdesse seu emprego hoje, por quanto tempo você manterias? É uma pergunta. Quando a pessoa faz uma pergunta, o cérebro automaticamente começa a procurar respostas. Vou dar um exemplo aqui do pai e o filho. O filho chega no pai e diz: pai, preciso de dinheiro para comprar um telefone. E o pai responde: não tenho dinheiro. O cérebro automaticamente descansa, porque o problema está solucionado. Não temos dinheiro. Numa situação B... Nessa altura o cérebro do filho ou do pai? Que descansa? Do pai. Resolveu o problema dizendo não tem dinheiro. Exatamente. Exato. Numa situação B, o filho chega e faz a mesma pergunta e o pai se pergunta a si mesmo: como posso fazer para arranjar mais dinheiro? Enquanto ele for repetindo essa palavra para ele mesmo, durante o dia, durante a noite, durante a semana, durante o ano, enquanto ele não parar de fazer a pergunta para ele mesmo, o cérebro vai começar dando e disparando várias opções de resposta. É assim que o nosso cérebro funciona. Basta nós sabermos como pô-lo a trabalhar ao nosso próprio favor. O meu contato telefônico é o 927 77 99 20. 927 77 99 20. Podem me contar também através do WhatsApp. O e-mail é o educaçãoproativa@gmail.com. Vou repetir: educaçãoproativa@gmail.com. Caro ouvinte do programa Voz das Forças Armadas Angolanas, foi a conversa com o jovem soldado das Forças Armadas Angolanas, Maurício Monteiro.